bem. E agora temos já na nossa companhia a nossa querida Rosa. Rosa, muito boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, para casa também. E a nossa Rosa hoje vem com uma missão de continuar. Eu digo continuar porque ela já uma vez esteve aqui a deixar-nos várias dicas, porque, dada a sua formação, sabe que realmente há instrumentos e ferramentas que qualquer um de nós pode usar e que nos pode ajudar muito na vida. Já uma vez começou a fazer essa apresentação, os espectadores gostaram muito, pediram mais e, portanto, hoje o que é que nos vais ensinar? Oh, Fátima, eu penso que trago aqui 5 dicas fabulosas que são muito úteis e têm ajudado muita gente, e muitas são as pessoas que me pedem, e cá estou eu para poder passar alguma informação. Vamos começar pela primeira, que me parece ser bastante interessante. E a primeira vai-se basear, acima de tudo, deixar de se comparar. O que é que acontece quando as pessoas se comparam com os outros? As pessoas que são muito ansiosas, e as pessoas hoje em dia, na sociedade em que estamos, passam a vida a querer ser perfeitas. Perfeitas demais para o emprego que fazem, perfeitas demais para a relação que têm, perfeitas para tudo. Então comparam-se sempre com aquelas pessoas que elas idealizam. E quando estão a comparar-se, elas deixam de ter prazer pelas suas coisas, claro, pelos seus atos, pelo seu ritmo, pela sua forma de ser, pela sua própria pessoa. Portanto, comparar-se com os outros não é benéfico, perda de energia. É uma perda de energia, entra-se na frustração. A segunda será: pare de se culpar. As pessoas passam muito tempo a culparem-se. Eu já devia ter feito isto, eu já devia ter feito aquilo, eu afinal não correspondi, eu falhei, eu fracassei, eu não estou a fazer como devia ter feito. Então são carrascos de si mesmo. Eu sempre digo, nós não precisamos de mais carrascos na vida, a vida já se encarrega. Sim, e às vezes já somos tão duros connosco. Exatamente. Então eu sempre também digo, não há fracasso, isso é uma ilusão. Fracasso não existe, existem respostas, feedback. Ou seja, se eu fiz alguma coisa com um relacionamento, tive uma atitude menos boa, eu, em vez de me culpar e sentir remorsos, se calhar vou analisar a situação, vou perceber e vou-me desculpar. E vou fazer melhor até que a coisa funcione muito bem. A culpa e os remorsos trazem muita frustração também. E, além de tudo, trazem os sentimentos de raiva, de revolta e de ressentimento, que vai ficar gravado no corpo e depois vai trazer comportamentos negativos, com pensamentos negativos e comportamentos que não serão ajustados. Portanto, para evitarmos isso, seja condescendente. Deixa as culpas de lado. Deixa as culpas de lado, comece a amar-se mais, a respeitar-se mais e a perceber que nós também precisamos ter introspeção, pensarmos na nossa forma de ser. E essa é a segunda dica, e que eu acho que as pessoas podem pensar nisso. A terceira, e hoje vou olhar para aqui para ver se não fujo à regra, não dê nada por garantido. Quantas vezes as pessoas dizem assim, eu perdi o meu casamento, eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava e agora não quero continuar a viver. A vida para mim acabou. Eu ouço muito estas frases no consultório que me deixam realmente também muito triste pelas pessoas que vêm ter comigo, pela vida que levam, pois que dão por garantido como um casamento fosse para toda a vida. Mas isso quer dizer o quê, Rosa? Que nós não cuidamos das coisas enquanto as temos? Não as sabemos cuidar às vezes, é isso? Não terá que ser. Então, a vida não depende só de nós. Claro. E um relacionamento não depende só de nós. A vida tem muitas mudanças. Fátima, o teu corpo, o meu e todos os humanos têm milhões de células e elas morrem a toda a hora e nascem outras para acontecer vida. E na nossa vida nós escolhemos, fazemos escolhas, temos opções e muitas das vezes pensamos assim, isto é para mim o que eu quero. Só que quem está connosco e as outras pessoas que convivem connosco também têm as suas escolhas, as suas opções, que às vezes não estão ao mesmo ritmo. E nós não podemos apertá-las, fechá-las, porque o apego traz tristeza, traz amargura. Então nós precisamos desapegar. As pessoas estão connosco, vivemos o momento, vivemos o agora, e aquilo que temos é agradável. Não é que às vezes, quando deixamos de ter uma situação que damos como garantida, sofremos, choramos e depois vamos ter a percepção que até foi bom ter acontecido algo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes nós perdemos um emprego e pensávamos que aquele emprego era para toda a vida? Estávamos habituados, gostávamos daquelas pessoas e de repente aquele emprego terminou. E a pessoa fica muito triste e pensa, caramba, eu agora deixei de ter aquele emprego, já não quero mais isto para mim. Acabei de ter há dias uma conversa com uma senhora que me viu na rua e que me contou isso. E eu disse-lhe, quem sabe não está aí algo melhor para si? Quem sabe esta não é a oportunidade de você ficar num PER? E ela perguntou-me o que era um PER. Disse, um PER é um período estratégico de reflexão.
Às vezes precisamos eu adoro ter essa expressão, um período estratégico de reflexão. Sem dúvida. Quantas vezes o desemprego não é mais do que um PER? É um período estratégico de reflexão para eu pensar exatamente o que é que eu quero para mim. Às tantas estava naquele emprego ali acomodada, numa zona de conforto e não me aventurei a algo melhor, com novas aprendizagens, com novos significados. Fiquei presa numa situação. Quantas vezes um casamento que não é bom e a pessoa fica presa naquilo, julgando que não vai haver mais ninguém que me ame? Se calhar o parceiro, ou o companheiro, ou o marido, ou a mulher, ou a companheira diz: tu pensas que vais arranjar melhor do que eu se te fores embora? E não é que quando o outro foi embora te arranjou algo melhor, alguém mais carinhoso, mais meiguinho, e então, por que não aproveitar as mudanças que a vida nos dá? O que estás a dizer é completamente verdadeiro em relação às várias áreas da vida, porque eu agora estava a pensar na questão profissional, o exemplo que tu deste. Muitas vezes há pessoas que depois de acharem que lhes tiraram o tapete porque ficaram sem o tal emprego, vêm encontrar outro onde são verdadeiramente felizes e realizadas. E às tantas descobrem novas competências e competências transversais que têm, que sabem serem capazes de poder viver. Eu acho que as mudanças são muito benéficas. Por isso, aceite o que não é garantido e vamos embora e vamos viver. Depois o outro é a transcendência. A quarta, a transcendência. O que é isto? Olha, quantas vezes nós olhamos para trás, Fátima, e vemos aqueles momentos de criança ou até de quando éramos mais novos. Eu agora com os meus 50 e tais, eu olho para situações quando era mais nova e rio-me da situação. Porque já me consigo transcender, já olho para lá com outra sabedoria. Transcendermos é vermos a coisa para além daquilo, daquela coisa miudinha, daquela coisinha pequenininha, sair disso. É quase como se deixássemos o problema afastar-se um pouco, dissociarmos e nos víssemos noutro ponto de vista à situação. E podermos analisar e dizer: caramba, isto é capaz de não ser tão problemático. Eu vou ver esta situação como se eu já estivesse mais sábia. Eu vou dar um exemplo, talvez um exercício da PNL, uma analogia da PNL. Tu imagina um copo destes vazio, é um copo de vidro. E se enchermos com água, a água que lá está, ela fica. Se a não ser que alguém a derruba ou que a beba, senão ela vai ficar lá. Se, entretanto, pusermos um raio de luz a passar por este copo de água, ele passa pelo copo, passa pela água e vai embora. Então, o que nós costumamos dizer para nos transcendermos é exatamente como isso. Para ser feliz, consiga meter as coisas positivas e deixá-la como a água no copo d'água. Se quer, são coisas negativas, deixa como a luz que passa, faz o que tem a fazer e sai. Leva. Quando as pessoas ficam com as situações presas, não relativizam, ficam a pensar toda a vida naquela situação, elas adoecem, cheias de mágoas, ficam doentes, ficam magoadas, porque andam a vida inteira a pensar sempre na mesma coisa. Eu costumo usar um termo que é, o termo que já falei da outra vez, vou repetir porque faz bem, tem a ver com a utilidade das coisas. Incomodar-me tanto com uma situação tem alguma utilidade para mim? Tem, porque eu preciso resolver isto, então resolva o mais depressa possível. Porque se andar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, o seu corpo está a adoecer. E se adoecer, vai ficar ansiosa, vai andar nos médicos, vai andar nos psicólogos, vai andar atrás de nós e pronto, e nós vamos receber as rendas que são caríssimas para quem sofre. Portanto, nada disso, transcenda-se, veja a coisa de outra forma, valorize a sua vida, sinta-se em paz consigo mesmo, comece a aceitar as suas coisas, comece a valorizar cada momento sem estar à espera da aprovação do outro. Os outros importante isso. Andam muito ocupados com a vida deles. É tão importante tudo o que tu estás a dizer e tão sábio o que estás a dizer. E é fácil para sermos felizes, é só estas pequenas dicas e fazê-las e torná-las hábitos, Fátima, tornar isto um hábito. Vamos depois, à última que ainda tenho aqui, esta, que eu vou falar muitas vezes. Para além de hoje não falar da gratidão, considero que a gratidão tem que estar em todos estes espaços. Estarmos felizes porque estamos vivos, felizes porque somos seres pensantes, felizes porque temos pessoas amigas ao nosso lado e gratos pela vida que temos e podermos estar ainda a viver neste mundo e fazer muitas coisas que podemos querer fazer. Cuidar do nosso corpo. Quantas vezes... É a quinta dica. É a quinta dica. Cuidar do nosso corpo e cuidar muito bem. Ninguém é feliz com um corpo doente, triste, cansado. Ninguém é feliz. Portanto,
Falei hoje aqui no programa, eu vi aquele senhor. Estava a pensar nisso, Rosa. E achei fabuloso. Já cada vez mais estamos a ver muita informação para não comermos comida processada, alimentos processados que fazem muito mal. As pessoas hoje em dia estão a plantar as suas hortazinhas, mesmo na cidade, nas varandas. Então façam cursinhos desses para tratar e se alimentarem melhor. Eu coloquei aqui vários itens e vou falar deles, que é, primeiro, cuide de se alimentar bem para ter energia para sorrir para a vida. Comer sem tempo para parar, comer a correr exageradamente, isto não vai fazer com que haja tranquilidade e que o alimento cumpra a função. Depois de fazer uma boa alimentação, é muito importante a hora de sono. Hoje em dia as pessoas ficam muito presas nas redes sociais, elas são importantes, mas é muito importante também que haja uma hora de dormir, chama-se higiene de sono. Um dia eu venho cá com essas dicas para o sono que acho que são muito importantes, mas fica aqui já o alerta que é importante as pessoas pensarem nisso. Precisamos dormir 8 horas, algumas ficam bem com 6 a 8. Uma higiene de sono, deitar-se àquela hora para se levantar com energia. É de noite que o nosso corpo recupera o desgaste do dia. Depois, faça meditação para acalmar. Muitas pessoas lá em casa vão dizer, mas eu sou sereno, eu sou calmo. Nós, com a vida que levamos, com a agitação que temos, ninguém é verdadeiramente calmo. Nem eu, nem tu, nem ninguém. Precisamos de aprender a aquietar a nossa alma. Nós precisamos... Eu sempre que faço meditação antes de dormir, durmo muito bem. Muito melhor. E sem dúvida, Fátima. E ficamos muito bem. Tão bem. Eu deixei no Facebook, na minha página, Clínica Doutora Rosa Basto, e também no YouTube, um vídeo que eu prometi, um áudio de som, em que fiz um exercício para a ansiedade. E eu deixo para as pessoas esse vídeo, vou deixando, volta e meia, um exercício, que irei deixar um artigo escrito com estas dicas para as pessoas lembrarem. Ouçam o vídeo para ficarem... o vídeo é um áudio, é de som, para ouvirem antes de se deitar, para ficarem calminhos para as 8 horas de sono. Olha, vou já fazer hoje. Podes crer que é bom. E vamos fazer temos a última, que é faça desporto, e vamos fazer exercício. Faça desporto, yoga, natação e divirta-se mais, que é muito importante. Muito bem. O exercício que nós temos é muito simples, e eu vou fazer aqui com as meninas, se elas quiserem. É um exercício para fazer a toda a hora, às vezes quiserem, não tem contraindicações. Estamos a ensinar a nossa mente. Porque para termos felicidade, Fátima, é um modo de pensar, modo de agir. E é uma escolha, é uma opção. Eu posso decidir ser infeliz ou posso decidir ser uma pessoa feliz. Eu cá decido ser feliz. E tu? Eu também. Então vocês também? Então vamos fazer um pequeno exercício muito pequenininho. Lá em casa, eu vou pedir, e aqui também, se quiserem, permitam-se fechar os olhos, porque é um exercício de PNL. Está bem? Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. É para aprender a programar a mente. Se quiserem, então, naturalmente, uma respiração calma e tranquila. Isso. Ora que bom. Faça agora uma boa respiração e deixe simplesmente que o ar vá deslizando pelo seu corpo. Um ar limpo, puro, e que fiquem sensações boas, protegidamente e tranquilamente. Traga ao seu pensamento uma memória de um evento positivo, de uma situação muito feliz. Talvez um aniversário, talvez o nascer de um filho, talvez uma memória agradável, muito boa. Traga isso ao seu pensamento. Assim que estiver com essa memória, escute, sinta, viva essa memória. Esteja lá agora. Viva cada momento. Isso mesmo. Enriqueça essa memória. Coloque mais luz, coloque mais cor nessa história que está a reviver. Dê importância porque é a sua vida. Dê mais importância. Enriqueça com os pormenores. Esse é o filme que está a reviver na sua mente. Agora, que está a sentir, que está a viver, que está recordando, absorva tudo isso pelo seu corpo. Deixe que essa sensação de felicidade o acalme. Isso mesmo, respire fundo e leva a todas as células do seu corpo esse sentimento de bem-estar e de equilíbrio. Leva cada parte de si
E essa sensação de que você também tem capacidade de ser feliz, que você merece essa felicidade. Se está a aparecer um elemento negativo, nem que seja pequenininho, envolva-o nessa energia de amor, nessa energia de felicidade. Essa pintinha, esse grãozinho de negativo que possa estar a aparecer, envolva-o com o sentimento de alegria, de bem-estar, de paz, esse sentimento de amor que existe entre si, dessa história que está a reviver. Amplie, tranquilize dentro do seu corpo tudo isso. Respire fundo. Leve agora a sua mão, a direita ou a esquerda, a uma parte do seu corpo e leve lá ao seu peito, ao seu estômago. Respire fundo. Deixe que essa energia de bem-estar, dessa memória que está a crescer cada vez mais. A memória, ela sempre existiu aí, desde esse evento, mas a sensação está agora bem viva. Deixe que essa sensação se espalhe por todo o seu ser e diga mentalmente: eu tenho felicidade dentro de mim. Eu tenho direito, eu mereço esta felicidade dentro de mim. Estou grata, estou grato por poder ter estes momentos e reprogramá-los na minha mente. Respire fundo e essa energia de paz e tranquilidade vai se espalhando por todo o seu ser. E lembre-se, de dia, de noite, ao deitar, essa energia calmante, essa energia do bem, essa energia do amor, desse ser maravilhoso que você é. E estará para si sempre que colocar a sua mão no peito, a segurança, a confiança desse direito que lhe assiste de ser feliz. Grave isso muito bem, registre isso muito bem, porque já está a executar textualmente. De hoje em diante, daqui para a frente, sempre colocar a mão no peito, ou no estômago, ou onde colocou. Bastará que faça isso e logo, logo, um sentimento de muito bem-estar, de muita tranquilidade, tomará conta de si. Isso, agora sim, respire fundo e deixando-se voltar para o aqui e agora, em perfeito equilíbrio, com o seu corpo e com a sua mente. Respirar fundo e volta. Isso mesmo. 5 minutos de bem-estar. Foi bom, meninas? Foi bom? Muito bom. Cada vez que as pessoas fizerem este exercício, vai ficar um programa bem grande dentro da sua mente de bem-estar e de equilíbrio. E todas as vezes que fizer, é ancorar. Tenho que te dizer uma coisa, agora que me despeço de ti. Há anos que eu sonhava um dia poder, num programa em que eu estivesse como apresentadora, ter alguém que pudesse fazer isto, porque eu há anos que faço este tipo de práticas e as pessoas não sabem o bem-estar que trazem, mas as pessoas ainda achavam que quem fazia isto em televisão é porque era assim um bocadinho esquisito. Não, não somos esquisitos, estamos só à procura de outros caminhos. Obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada. Obrigada a todos. Um grande aplauso para a Rosa.